Eu vou fazer uma introdução novamente porque eu não tinha iniciado no YouTube, eu peço desculpas. Gente, olha, vou falar hoje sobre a questão do bloqueio das redes do Pablo Marçal. Vou pedir para vocês que estão participando aqui no YouTube que, por favor, deixem comentários de boa tarde, deixem o like, porque eu estou tendo uma dificuldade de transmitir, né? Não estou no meu estúdio, estou transmitindo agora num equipamento precário, vamos dizer assim, e tive que instalar programa de transmissão exatamente porque aconteceu de uma hora para outra. Eu estou passeando com a Luísa, aconteceu de uma hora para outra esse evento, que é um evento que vai mudar a política brasileira, tá? O bloqueio das redes do Pablo Marçal, nesse momento, ele é um evento que tem um potencial gigantesco de ajudar o Pablo Marçal, é o contrário. E a primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês neste momento é se esse bloqueio realmente não é desejado pelo Pablo Marçal. Olha, bloqueio das redes do Pablo Marçal após o Pablo Marçal se tornar dono das redes do Bolsonaro. Primeiro ponto que a gente precisa refletir. O Pablo Marçal acaba de se tornar dono do gado bolsonarista. O Pablo Marçal acaba de se tornar dono das redes do Bolsonaro. E após ele se tornar dono das redes do Bolsonaro, ele tem agora esse super e poderosíssimo argumento de que o Pablo Marçal foi bloqueado por pedidos da esquerda. O pedido de bloqueio contra o Pablo Marçal vem de uma pessoa extremamente incapaz de chegar ao segundo turno, né? Por que nós temos tantos movimentos da Tabata Amaral no sentido de criar esse tipo de oportunidade para o Pablo Marçal? Agora o Pablo Marçal pode ostentar aquilo que lá no início, para quem estiver pensando que eu criei isso agora, é só ver um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo. Lá atrás eu já dizia que o Pablo Marçal ele colocaria todos os eleitores do Bolsonaro do lado dele no momento que ele conseguisse demonstrar que a esquerda o odeia. De uma forma muito simples, lá atrás eu disse que o Pablo Marçal conquistaria os eleitores do Bolsonaro através da esquerda demonstrando que ele é odiado pela esquerda. E esse Pablo Marçal, nesse momento, conseguiu exatamente isso. Ele conseguiu mostrar para a esquerda, ele conseguiu mostrar para a direita que ele é o cara ideal para atacar aí a esquerda. Tá? Já tomou os eleitores do Bolsonaro. O Pablo Marçal já tomou também os youtubers do Bolsonaro. Ele já criou toda uma rede de multiplicação do conteúdo. E aí sai uma liminar, ou seja, a qualquer momento essa liminar pode cair, mas sai uma liminar no final de semana. Olha que coisa completamente estranha e difícil de se compreender. Sai uma liminar no final de semana pedindo bloqueio das redes de internet dele. E lá atrás, antes dele ficar super conhecido, antes dele se tornar, e eu peço desculpas por falar isso para quem é de esquerda, para quem é de esquerda e não gosta do Pablo Marçal, mas antes do Pablo Marçal garantir a vitória dele na Prefeitura de São Paulo, que para mim ele já garantiu a vitória dele na Prefeitura de São Paulo, antes dele garantir a vitória dele na Prefeitura de São Paulo, nós tivemos um pedido do Ministério Público para suspender a candidatura do Pablo Marçal pelo mesmo motivo. O motivo foi negado pro Ministério Público, mas agora um juiz acata uma liminar da Tabata Amaral no sentido de tirar as redes do Pablo Marçal e causar um escândalo no Brasil inteiro. Vamos pensar o seguinte, olha, deixa eu trazer para vocês algumas reflexões a respeito do ponto que eu tenho para mim nesse momento. Paulo Gonet, ele deixou bem claro que ele não está disposto a fazer qualquer tipo de denúncia contra o Bolsonaro agora, para essa denúncia não ser politizada. Se o Gonet apresenta uma denúncia contra o Bolsonaro agora, todo mundo vai dizer que é uma perseguição contra o Bolsonaro se torna ídolo novamente. O Gonet não quis apresentar uma denúncia contra o Bolsonaro que é só cabo eleitoral, porque se ele apresenta uma denúncia contra o Bolsonaro, essa denúncia vai ser politizada. Por que a gente vai acreditar nesse momento que um juiz realmente decidiu tirar as redes do Pablo Marçal do ar, sem esse juiz perceber que no momento que ele faz isso, ele está elegendo o Pablo Marçal como prefeito de São Paulo e colocando o Pablo Marçal no segundo turno das eleições de 2026.
De forma simples, tá? Eu estou deixando claro para vocês qual que é a minha análise do que está acontecendo. Esse juiz que deu uma liminar para Tabata Amaral, ele acabou de colocar o Pablo Marçal na Prefeitura de São Paulo, está consolidado, Pablo Marçal na Prefeitura de São Paulo, e ele, além de colocar o Pablo Marçal na Prefeitura de São Paulo, o Pablo Marçal já está eleito prefeito de São Paulo, ele colocou o Pablo Marçal no segundo turno das eleições de 2026. Não vou dizer para vocês que ele está eleito em 2026, mas esse juiz já colocou ele no segundo turno, porque olha que argumento poderosíssimo. O Pablo Marçal, além dele poder ostentar nesse momento que ele é o cara mais odiado pela esquerda, além dele poder ostentar nesse momento que ele é o cara mais preparado para acabar com a esquerda e para destruir o Lula, agora ele passa a ser o cara perseguido pelo sistema. Ele passa a ser, olha só, o Pablo Marçal, vou pensar com a cabeça de Pablo Marçal aqui agora. O Pablo Marçal vai chegar e vai falar: eu sou perseguido pela turma do Alexandre de Moraes. Olha que força. Olha que poder que o cara conseguiu agora. E aí eu trago para vocês agora reflexões conspiratórias. Reflexões conspiratórias não são afirmações. São reflexões que devem ser feitas por mim e por vocês para pensar em possibilidades. Uma delas é: será que esse juiz realmente agiu para prejudicar o Pablo Marçal? Porque qualquer pessoa sabe que esse juiz dá uma liminar, depois a segunda instância pode cassar a liminar e o Marçal volta muito mais forte. Então será que esse juiz não agiu num final de semana exatamente para transformar o bloqueio das redes do Pablo Marçal no caso mais falado durante o final de semana no Brasil, que já é, e talvez no mundo? Reflexão conspiratória número 1. Será que esse juiz não está jogando para o Pablo Marçal? Isso é uma opinião, e é lógico, nós temos por enquanto a liberdade de darmos opinião. Será que esse juiz ele não agiu com a estratégia do Pablo Marçal para dar uma liminar, tirando as redes do Pablo Marçal do ar no final de semana, exatamente para que, no lugar das redes do Pablo Marçal, fazendo campanha para o Pablo Marçal, todo o Brasil esteja falando do Pablo Marçal? Agora nós já não temos mais as redes do Pablo Marçal fazendo campanha para ele. Agora nós temos toda a internet do Brasil inteiro fazendo campanha para o Pablo Marçal. Sabe por quê? Se um cara de esquerda fala mal do Pablo Marçal, ele está fazendo propaganda do Pablo Marçal. Porque a direita olha e fala: se o esquerda está falando mal dele, eu gosto é dele. Se o cara de direita não queria fazer propaganda do Pablo Marçal, porque antes ele estava: eu não posso pisar na bola com o Bolsonaro, né? Porque eles estão brigando. Agora já não é mais. Olha o Cleitinho, que tem uma oratória muito grande, até maior do que o Pablo Marçal. Nicolas Ferreira, que tem uma oratória maior do que o Pablo Marçal. E várias outras pessoas com poder de influência gigantesco e que antes eram ligadas, extremamente ligadas ao bolsonarismo, agora estão com o seguinte discurso: você não precisa ser de direita, você não precisa ser de esquerda, você precisa ser a favor da liberdade e da democracia. O juiz tirou as contas do Pablo Marçal do ar. Então, agora se tornou obrigação de qualquer um de direita, até mesmo o bolsonarista que estava resistente. E aí eu vou entregar para vocês a super sacada. Olha, agora eu te entrego a super sacada. Essa é a mais poderosa de todas. Imagine você, o camarada aqui, durante todo esse tempo, ele estava com o Bolsonaro. Ele não tinha uma saída para falar a seguinte coisa com os seguidores deles. Vamos imaginar que eu sou youtuber. E aí, viaja nessa parte agora, porque ela é muito importante. Eu sou youtuber e durante 6 anos eu estou fazendo, nos últimos 8 anos eu tenho feito conteúdos sobre o Bolsonaro. Eu sei que o meu público é do Bolsonaro, não é do Marçal. Mas eu já saquei que o Bolsonaro vai acabar e que todo mundo que está fazendo conteúdo pro Marçal está ganhando mais dinheiro do que eu que faço conteúdo pro Bolsonaro. E aí agora que as redes do Marçal foram bloqueadas, eu não vou virar para você e falar com você: olha, abandona o Bolsonaro e vem pro Marçal. Não, a conversa agora é outra. Já não se trata de escolher entre o Marçal e o Bolsonaro. Agora é uma luta da direita contra a esquerda do Poder Judiciário.
Olha como uma coisa que antes era uma coisa um pouco complexa, o apoiador do Bolsonaro declarar que está virando marçal. Quando o cara declara que está virando marçal, automaticamente os bolsonaristas radicais chamam ele de vendido, né? Ah, tá indo pro marçal, né? Tá abandonando o mito, né? Então até então não tinha uma justificativa para os mais radicais irem pro Pablo Marçal. Agora é diferente. Olha só, olha que sacada. Antes estava difícil para eu falar, vou abandonar o Bolsonaro e vou pro Pablo Marçal. Agora não. Agora a luta é da direita contra a esquerda. Pega agora o mais poderoso maniqueísmo que existe na face da Terra. A luta agora é do bem contra o mal. Ou todos nós estaremos do lado do Pablo Marçal para lutar contra a opressão que transformou o Brasil numa Venezuela e com isso tem usado o poder judiciário para tirar da direita o direito de estar nas urnas, ou então nós perderemos o Brasil para o comunismo. Olha que coisa extremamente poderosa. Eu digo para vocês que o Pablo Marçal, ele desafiou as decisões judiciais porque, na minha opinião, ele já estava esperando este momento para dar a super virada. Eu já tenho... O Pablo Marçal tem uma estrutura que já deve contar com pelo menos 2.000 canais de internet para transmitir. Pelo menos uns 2.000. O dele, sem dúvidas, é um dos canais que produz o conteúdo primário, mas todos os canais que estão republicando, repostando, cortando o material do Pablo Marçal, sabem onde encontrar conteúdo do Pablo Marçal fora desses canais que foram retirados do ar. E agora imaginem a seguinte coisa. A justiça mandou tirar esses canais do ar. Agora todos vão falar exatamente que esses canais saíram do ar, que isso é um absurdo, que agora é uma luta do bem contra o mal e todo mundo precisa engajar nessa luta do bem contra o mal. No meio dessa brincadeira, o Pablo Marçal, ele se transformou num mártir. O cara que se entregou para o público brasileiro para ser o novo prefeito de São Paulo, sem precisar do pagamento da prefeitura, porque ele é um cara bilionário, ele está fazendo de tudo porque ele quer fazer o bem, e a justiça, que é a mesma justiça que está perseguindo o coitado do Bolsonaro, está tentando tirar o Pablo Marçal das eleições. Para mim foi tudo muito bem articulado. Tem uma live que eu trago um ponto que pode não... Para mim é um ponto muito conspiratório e nem eu acredito muito nesse ponto. O que a Tabata Amaral tem feito nessa candidatura para a prefeitura de São Paulo está num nível tão bizarro, mas tão bizarro, que várias vezes eu já levantei a possibilidade da Tabata Amaral ser, na verdade, um apoio ao Pablo Marçal disfarçado de oposição. É aquele apoio que cutuca o Pablo Marçal para ele ter condições de responder adequadamente o que ele responderia para a esquerda, aquele apoio que cria aquela situação que parece que, na verdade, ele está fazendo de tudo para prejudicar, para criar um elemento de ódio. Olha, a Tabata Amaral, ela representa um elemento que é, digamos que, odiado pelo público conservador. A Tabata Amaral representa isso, porque ela faz muita propaganda da candidatura dela ligada ao feminismo. É uma coisa, não sei se o próprio Pablo Marçal, com o poder dele de manipulação e controle, eu não sei se ele colocou a Tabata Amaral como uma espécie de cachorrinho dele na coleira, ou se é tudo combinado, mas a Tabata Amaral tem sido até hoje um contraponto de estratégia do Pablo Marçal. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Pix aqui, gente. É pix@estopa.com.br. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui, que a Alana pediu para eu colocar o Pix aqui, né, e com razão, porque a gente está trabalhando e pelejando para pagar as contas. Olha, o ponto que eu trago hoje, e que é um ponto conspiratório, que às vezes eu penso, gente, o que eu estou falando é uma coisa que parece ser tão sem sentido que às vezes nem eu acredito. Porque a Tabata Amaral... Quando a gente observa a Tabata Amaral, a gente observa uma pessoa que está constantemente criticando o Pablo Marçal. E nas críticas que ela traz ao Pablo Marçal, o Pablo Marçal sai tão bem, mas tão bem, que ou a Tabata Amaral ela se tornou ali um cachorrinho de estimação do Pablo Marçal, que por mais que esse cachorrinho queira ser bravo, o Pablo Marçal controla esse cachorrinho como quer,
né? Ou é isso, ou então a Tabata Amaral está realmente na campanha do Pablo Marçal, para ser aquela pessoa que finge que é do contra, mas só levanta a bola para o Pablo Marçal cortar. A Tabata tem feito isso, ela tem constantemente levantado a bola para o Pablo Marçal cortar. Deixa eu colocar o Pix aqui. Pix, 038, que é o sei de cor, 761.096-04. E deixa eu colocar um fundo aqui de destaque. Gente, quem puder ajudar com o Pix, tá 038-761-096-04. Eu vou colocar aqui na tela. É muito importante que vocês tenham a compaixão de ajudar, porque, lógico, né, a gente trabalha com comunicação, esse é nosso trabalho, e sem vocês a coisa fica bem difícil. Vou colocar aqui. Eu estou colocando ainda um pouco na correria, que as coisas estão chegando no lugar. Vou colocar o fundo de vermelho. Então está escrito aqui, Pix 038-761-096-04. Quem puder ajudar, manda o Pix por aí. Tá aqui, agora sim. Então, olha, o ponto que eu tenho, né, a leitura que eu tenho a respeito dessa situação é que a Tabata Amaral, ela está criando tantas condições boas para o Pablo Marçal nesse processo eleitoral agora. A Tabata Amaral tem feito tantas coisas favoráveis ao Pablo Marçal que eu tenho dúvidas de que ela realmente esteja contra o Pablo Marçal. Ah, mas ela falou do envolvimento dele com o PCC. No momento que ela falou do envolvimento dele com o PCC, ele trouxe respostas tão bem feitas e tão coerentes para, tipo, calar a boca de qualquer conversa a respeito da questão do PCC, que parece que ela levantou para ele cortar. Olha, eu preciso explicar para o meu público essa questão que estão falando sobre mim a respeito do PCC. Como que eu vou fazer para explicar para o meu público que eu não tenho nada a ver com o PCC? Como é que eu vou fazer para convencer o meu público, né? Aí a Tabata Amaral faz um vídeo, ele vai e corta, explicando, né? Faz a explicação dele. Olha, o PCC tá nisso, o PCC tá naquilo e tem mais. Se tiver qualquer pessoa da minha equipe que tá no PCC, eu quero que vai preso. Então tá muito estranha essa situação que a gente está vivendo hoje, tá? Tá muito estranha essa situação. Mas para quem acredita, eu tô vendo que algumas pessoas estão trazendo aqui que acreditam que a Tabata Amaral é honesta. Para quem acredita nessa possibilidade, eu digo que ele está controlando a Tabata Amaral com grande maestria. Ele está colocando a Tabata Amaral para fazer o que ele precisa, que é criticá-lo em pontos que a sociedade tem dúvidas para ele trazer a explicação dele. E uma pessoa apaixonada, ela não está nem aí para a verdade, ela acredita naquilo que o objeto de paixão diz. Então, se o público do Bolsonaro está apaixonado com Pablo Marçal, não interessa a verdade, gente. Se ele explicar que, olha, lá atrás eu arrumava computador, o público vai acreditar nisso. Então eu tenho dúvidas, por exemplo, né? Porque, olha, quando a esquerda começou a trazer essa coisa de que o Pablo Marçal, tudo que eu estou falando hoje é para reflexão, tá? Quando a esquerda começou a divulgar essas coisas das condenações do Pablo Marçal, e nós tivemos lá o Pablo Marçal sendo colocado contra a parede nessa questão, né, pelo Boulos, que realmente, lógico, o Boulos jamais estaria na campanha do Pablo Marçal. Mas quando o Boulos trouxe a história do envolvimento do Pablo Marçal com os golpes de banco lá atrás, a Tabata Amaral que entregou para o Pablo Marçal uma oportunidade para explicar isso. Agora que surgiu essa questão do PCC, foi a Tabata Amaral que fez um vídeo que deu a oportunidade para o Pablo Marçal explicar a questão do PCC. E aí a pergunta que eu faria para vocês nesse momento, porque o Pablo Marçal não ganha votos falando mal da Tabata Amaral. Assim como a Tabata Amaral não ganha votos atacando o Pablo Marçal, gente. Qualquer um que sabe de estratégia sabe que o Boulos ganha votos focando no Nunes. Porque o Nunes tem votos de pessoas de direita, tem votos de pessoas de esquerda. O Boulos foca no Nunes e tira votos, obviamente, do Nunes, votos de esquerda, para tentar fortalecer a base de votos dele. O Datena, o Nunes e o Pablo Marçal, eles
debatem ali, né, uma forma de tomarem votos dos bolsonaristas. Mas o Pablo Marçal, ele não ganha votos do Boulos, mas atacando o Boulos, ele mostra para os bolsonaristas que ele é o melhor. Mas o Pablo Marçal ganha votos do Nunes. É por isso que o Pablo Marçal focou bastante no Nunes. Olha, a Tabata Amaral, ela conseguiria tirar votos do Pablo Marçal? Não. Qual a vantagem da Tabata Amaral tentar tirar votos de um cara que está tomando votos dos eleitores do Bolsonaro? Estou trazendo para vocês um pouquinho de coerência, para vocês imaginarem a possibilidade de que tem uma articulação ali. Olha, vamos pensar, a Tabata Amaral, ela tem uma ideologia completamente diferente, pelo menos não ideologia, tá? Eu acredito que a ideologia da Tabata Amaral está muito próxima à ideologia do Pablo Marçal. Mas ela faz propostas, assim, ela faz um discurso completamente oposto ao discurso do Pablo Marçal. Fazendo o discurso completamente oposto ao discurso do Pablo Marçal, ela não vai tomar eleitores que estão com Pablo Marçal. Ela começou de uma hora para outra a trabalhar uma campanha política como se fosse um segundo turno entre ela e o Pablo Marçal. E por quê? Por que a Tabata Amaral está dando tanta atenção para o Pablo Marçal, sendo que ela pode tirar votos do Boulos e pode tirar votos do Nunes, mas ela não pode tirar votos do Pablo Marçal? Por que a Tabata Amaral está tentando colher numa horta que não sai nenhum tipo de produto para ela? Ela poderia estar tentando crescer a base. Primeiro, a Tabata Amaral sabe que ela não chega ao segundo turno. Ela sabe disso. Ela já está. A Tabata Amaral, nesse momento, ela está fazendo uma campanha que é muito comum no Brasil, tá, gente? Olha, aquelas pessoas que estão nesse momento em campanha, sabendo que não tem nenhuma possibilidade de serem eleitas, como a Tabata Amaral, normalmente entram nessas campanhas para fazer outra coisa. Elas entram nessas campanhas para se divulgarem para campanhas futuras. Deixa eu pedir para vocês, mandem pix aí nesse 038-761-09604. E eu queria pedir também para vocês deixarem um boa tarde e deixarem o like. Nós temos 1.100 pessoas assistindo aqui no YouTube e apenas 830 likes. Tem muita gente aí que esqueceu de deixar o like. Então, de uma forma muito simples, vamos raciocinar. Para Tabata Amaral, não vale a pena discutir com o Marçal. Até rimou. Mas não vale a pena por quê? Porque ela não vai chegar no segundo turno. Não tem por que ela ficar nesse momento xingando candidatos, brigando com candidatos, fazendo vídeo para associar os candidatos ao PCC, se a finalidade dela nesse processo eleitoral é usar essa candidatura para ficar mais conhecida, para numa próxima candidatura ela tentar, por exemplo, para senadora, né? Vamos pensar assim, ela vai ficar super conhecida em São Paulo, nesse momento agora, com essa super exposição da candidatura para prefeita. Mas lá na frente ela tenta para governadora ou vice-governadora, por exemplo. Então, não tem nenhuma lógica imaginar que a Tabata Amaral perderia o tempo que ela poderia estar falando dela, perderia o tempo que ela poderia estar trabalhando a sua promoção para focar no Pablo Marçal. E aí eu te digo uma coisa, quando um inimigo faz a divulgação de uma pessoa, você não vota naquela pessoa. Então quem não gosta do Bolsonaro, não vai votar no candidato que o Bolsonaro está indicando, tá? Mas o oposto também é verdade. Se você tem ódio de um determinado político, você vai começar a prestar atenção naquele político que ele está criticando. No momento que a Tabata Amaral, que é obviamente odiada pela direita, porque a direita acha que ela é esquerda, no momento que essa Tabata Amaral ela começa desesperadamente a atacar o Pablo Marçal, como fica a cabeça de quem não gosta da Tabata Amaral? Olha, o Pablo Marçal é o cara certo, porque eu quero ver essa menina passando raiva mesmo. Então eu vejo uma Tabata Amaral que, embora eu tenha minhas dúvidas se ela sabe disso, não sei se a Tabata Amaral sabe disso, mas eu vejo a Tabata Amaral como uma das maiores promotoras do Pablo Marçal. Se é uma coisa combinada, eu não sei, se é a parte conspiratória, mas está
tão clara essa participação dela na campanha do Pablo Marçal, que ela esqueceu dela mesma, que agora é a hora da gente refletir, né? Será que o Pablo Marçal não estaria nesse momento simulando essa briga com a Tabata? Será que o Pablo Marçal não estaria nesse momento simulando tudo o que está acontecendo para ele jogar com o público brasileiro? Sim, porque ele sabe fazer isso. Sabe muito bem fazer esse tipo de jogo. E aí eu chamo a atenção de vocês, porque tem muita gente falando comigo aqui que eu estou preocupado demais com a questão de São Paulo. Gente, eu estou falando do cara que, na minha opinião, já está no segundo turno das eleições de 2026. Depois desse juiz ter bloqueado as redes do Pablo Marçal no final de semana para todo mundo ter desculpa de abandonar o Bolsonaro e passar para o Pablo Marçal, eu tenho várias dúvidas. Uma das dúvidas é, esse juiz fez isso para atrapalhar o Pablo Marçal ou para ajudar o Pablo Marçal? Porque tem um camarada que chega ao Poder Judiciário e vira juiz, o cara que faz um concurso, vira juiz e está no Poder Judiciário e trabalha no Poder Judiciário Eleitoral, ele tem que ter noção do que ele está fazendo. Se ele aceitou uma liminar e entregou para o Pablo Marçal o presente de ter suas redes bloqueadas num final de semana em que ninguém vai precisar de fazer mais nada, além de virar todo mundo do Bolsonaro para o Pablo Marçal, porque agora acabou. Agora o cara que tinha vergonha de virar para o Pablo Marçal porque iam dizer que ele estava abandonando o Bolsonaro, agora ele vira e fala, olha, eu tô virando pro Pablo Marçal porque agora é uma questão de democracia, né? Judiciário, o Alexandre, vão falar que é o Alexandre de Moraes, é um juiz de primeira instância, tá? Mas vão falar que é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está perseguindo o Pablo Marçal. Então essa conversa vai bombar. Por ser final de semana, todo mundo tá tranquilo, ninguém tá trabalhando, né? Como estaria trabalhando durante a semana, então todo mundo pode focar agora em, né? Todo mundo agora é Pablo Marçal, todo mundo faz o M. E aí, no meio dessa brincadeira, Pablo Marçal se tornou o cara mais falado do Brasil. Agora, não é uma questão de olhar e dizer que o Pablo Marçal é um caso isolado de São Paulo, não. O Pablo Marçal não é o novo Bolsonaro, porque não tem proposta nenhuma igual à proposta do Bolsonaro. Então, isso é enganar as pessoas falar isso. Mas o Pablo Marçal já é o nome mais forte dentro da oposição ao presidente Lula. O Pablo Marçal se tornou um opositor que tem controle total sobre a rede de ódio do Bolsonaro. O Pablo Marçal se tornou um opositor que tem toda a estrutura de comunicação do Bolsonaro agora nas mãos. Ele se tornou um opositor que agora tem todos os bolsonaristas, né, os famosos robôs do Bolsonaro agora se transformando em robô do Marçal. E tudo isso aconteceu porque um juiz de primeira instância, que misteriosamente parece não entender nada dessa questão eleitoral, aceitou um pedido de bloqueio das redes do Pablo Marçal, que foi solicitado pela Tabata Amaral, que parece que também não conhece nada dessa questão de redes, né, de redes sociais, porque para toda a estrutura de rede que o Pablo Marçal tem, bloquear o perfil dele é só dar argumento para ele. Porque no momento que bloqueou o perfil dele, o nome dele, os vídeos dele, tudo dele vai continuar rodando do mesmo jeito, porque ele já tem toda a estrutura armada. Ah, mas proibiu os recortadores. Gente, não precisa mais de fazer corte do Pablo Marçal, porque o evento que aconteceu com esse bloqueio não pede cortes do Pablo Marçal, o evento pede comentários. Esse final de semana foi estrategicamente escolhido para entregar para todas as pessoas argumentos agora para virarem para o Pablo Marçal. Estou falando, obviamente, da direita. Esse final de semana foi escolhido pela estratégia do Pablo Marçal para ser aquele momento de esquece o Bolsonaro e faz o M. Todos que estão aí ainda com o Bolsonaro, agora é uma questão de vida ou morte. Ou a gente vai defender a direita, vai defender os bons costumes, a família e até mesmo o Bolsonaro, lutando contra esse Xandão que é o Poder Judiciário brasileiro, ou estaremos de joelhos para tudo isso que está acontecendo? Eu peço o Pix aqui, 038-761-09604. A Alana falou comigo, manda o Pix certo, mas é uma questão de ou manda nesse, eu não sei o outro de cor, tenho medo de colocar errado aqui. Então peço para vocês, quem puder ajudar, e o Edson, muito obrigado, o Ed Johnson, ele vai mandar um centavo aqui no Pix. Se cada um de vocês mandar um centavo, me ajuda demais. Então pode mandar, você não vai me
humilhar mandando um centavo pro Pix, não, porque você pode mandar um centavo, mas quem confia no trabalho que eu faço manda mais, então pode ficar tranquilo. E digo para vocês, tá? Pessoal que está chegando aqui no Face também, boa tarde. Eu digo para vocês que estamos num momento em que ou a galera começa a entender o que está acontecendo, ou então, né, o bicho vai pegar completamente nessa política brasileira, porque o mesmo Poder Judiciário que não aceitou suspender a candidatura do Pablo Marçal pelo mesmo motivo há um tempo atrás, agora que o Pablo Marçal se tornou o nome mais falado no Brasil, bloqueou as redes do Pablo Marçal para colocar todo mundo falando sobre o bloqueio das redes do Pablo Marçal, inclusive eu. E aí eu falo com vocês, esse momento é um momento de virada na política brasileira, é o momento de entender o que está acontecendo, é o momento de entender de redes sociais, é o momento de entender que a política virou. O lado bom disso é que hoje é o momento de sepultamento do bolsonarismo. Ontem eu falei que o bolsonarismo morreu, hoje é o momento de enterro. Hoje é o momento que acabou de vez o bolsonarismo. No momento em que as redes do Pablo Marçal foram bloqueadas, todos os bolsonaristas passam a ter uma desculpa muito coerente para pularem fora do Bolsonaro. Isso porque antes muitos bolsonaristas já estavam pulando fora do Bolsonaro, virando Marçal. Muitos bolsonaristas, youtubers, já estavam fazendo mais vídeos do Marçal do que o Bolsonaro. Mas agora é aquele negócio, quem estiver reclamando que eu estou fazendo vídeo do Marçal, ou eu faço o vídeo do Marçal, ou então a ditadura da esquerda vai vencer. Então agora os caras têm a super desculpa. A parte boa é que, com essa super desculpa, até aqueles que estavam mais conectados ao Bolsonaro, aqueles que estavam naquela situação de ou eu fico com o Bolsonaro, ou então a maioria vai me largar, porque a maioria aqui é Bolsonaro conservador mesmo. Não vai querer sair do Bolsonaro de jeito nenhum. Até esses que estavam com o rabo preso com o Bolsonaro, sem saber como que eles iam sair, é como se o Marçal estivesse ligando pro cara agora e falando: ô meu amigo, por que você ainda não abandonou o Bolsonaro para fazer o vídeo sobre mim? Aí o cara fala: mas eu não posso, né? Porque todos os meus seguidores aqui gostam do Bolsonaro, eles vão falar que eu tô mudando para você para ganhar dinheiro. E no momento que disserem que o cara vira e fala isso, o Marçal fala: não, eu criei uma super estratégia aqui que você já pode dar um pé na bunda do Bolsonaro, pode abandonar o Bolsonaro e agora pode virar Marçal e esquecer que um dia você foi bolsonarista. Você vai falar que você está virando para o Marçal, que agora é uma briga do bem contra o mal. E se você não for do Marçal, você vai ser da esquerda, né? Que essa é a conversa que está rolando agora. Ou todo mundo agora apoia o Pablo Marçal contra esse poder judiciário de esquerda, ou então a pessoa vai estar assinando embaixo da ditadura do poder judiciário, que é do PT, que é do Lula, que é do Xandão. Uma coisa extremamente bizarra e que a gente precisa considerar. Eu queria agora agradecer vocês pelas participações, né? Tá aí a live de sábado urgente. Se acontecer mais alguma coisa, eu volto. Eu queria muito agradecer todos que chegaram aqui, todos que compartilharam. E daqui a pouquinho eu devo fazer um vídeo curto sobre isso. Muito obrigado, Jonasa Glória. Gente, ajuda o trabalho, tá aqui o Pix 038-761-09604. Muito obrigado e até a próxima live. Valeu! Também eu vou agradecer aqui no Facebook. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima live aqui no Face. Valeu!